Fala, meu aluno, professor Marcel, trazendo o Enem 2014, terceira aplicação, que fala o seguinte: tanto na natureza quanto na indústria existem diversos tipos de fluidos. Fluidos newtonianos são aqueles que apresentam o crescimento linear da tensão cisilhante com relação ao gradiente de velocidade, com coeficiente angular não nulo. Apresentam ainda tensão cisilhante nula com gradiente de velocidade zero. A figura apresenta a relação da tensão cisilhante com o gradiente de velocidade para diversos tipos de fluidos. Está aqui, então, o que é a tensão cisilhante está aqui no eixo da vertical, o que é o gradiente de velocidade está aqui no meu eixo da horizontal. Dentre as curvas da figura, determine quais são os fluidos newtonianos. Então, vamos lá, meu aluno, para esse cara ser considerado um fluido, o que é que ele precisa se encaixar? Seguir todas essas regras daqui, são aqueles que apresentam crescimento linear, meu aluno. Então, crescimento linear, ele sempre vai ser uma reta. Já vou eliminar aqueles que não são retas. Por exemplo, o pontilhado aqui, ó, perceba que ele vem pontilhado e aí faz uma curva, certo? Então, ele tinha que ser uma reta do início ao fim. Já descarto o meu Bzinho aqui, já não entra na primeira regra. Certo? Que ele vai falar aqui, continuando, o coeficiente angular. Então, são aqueles que apresentam o crescimento linear da tensão cisilhante com relação ao gradiente de velocidade com coeficiente angular não nulo. Outra informação muito legal. O coeficiente angular não nulo. O que seria isso, professor? Perceba que já que ele é uma reta, então eu tenho f de x igual a ax mais b. Meu aluno, aqui eu tenho como o meu coeficiente angular e meu coeficiente linear. Então, ele está falando desse azinho aqui, pessoal. Ó, se ele está falando desse azinho, não necessariamente é que eu preciso achar ele. Mas eu sei, então, que vai existir, certo? Que ele está dizendo que é não nulo. Então, esse A vai existir. E se esse A vai existir, ele vai ter inclinação, ele vai ter ângulo. Ele é responsável pela angulação da reta. Se não existisse, seria apenas uma reta sem ângulo nenhum, perfeito? Seria somente com B. Então, como, por exemplo, a reta D. A reta D não existe o A. O A seria zero. Então, aqui, meu aluno, ó, eu tenho um coeficiente anular, sim. Então, eu já vou descartar o meu D. Continuando, eu ainda estou em dúvida entre a letra A e a letra C. Apresentam ainda tensão cisilhante nula com gradiente de velocidade. Então, ó, apresenta tensão cisilhante nula com velocidade zero. Então, ele falou que essa tensão cisilhante ela vai ser zero, né? Nula é zero com velocidade zero. Então, ele diz, ó, tanto a tensão como a velocidade, ambos vão ter zero, ambos vão estar dando zero naquele momento. E no gráfico A, pessoal, eu tenho aqui, ó, começando do 10. Quando o meu y for 10, o x é zero, então eu não vou ter a opção do A sendo zero. Então, só vou ter mesmo na opção do gráfico C, marcando assim, nossa letra B é o único que se encaixa em todas as frases que ele falou. Valeu, galera. Até nosso próximo encontro.